sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título A História de Ana, nos fala sobre a história dessa mulher que durante muito tempo passou por momentos de aflição e angústia, porque não podia ter filhos, até o dia no qual buscou a Deus e teve a sua oração respondida. O texto base da mensagem se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. O texto bíblico nos fala que Ana era uma das esposas de um homem chamado Eucana. Eucana era judeu e temia ao Senhor. Todos os anos ele subia ao templo e oferecia sacrifícios a Deus. Ele tinha 2 esposas. Em Israel, antigamente, a poligamia era considerada um costume normal. Dessa forma, um homem poderia ter mais de uma esposa. Um dos textos do Antigo Testamento que aborda sobre o assunto é Deuteronômio capítulo 21, versículos 15 a 17, no qual são tratados os direitos da primogenitura, caso 2 mulheres dessem filhos a um mesmo homem. Por isso é importante que situemos no tempo e no espaço o momento histórico no qual baseamos uma mensagem. No texto base dessa mensagem, estamos nos referindo a costumes que datam aproximadamente de 1100 anos antes de Cristo. As 2 esposas de Eucana se chamavam Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Penina provocava e zombava de Ana porque ela não tinha filhos. E Ana se entristecia e se angustiava muito por causa disso. Ana via o tempo passar, entrava ano e saía ano, e ela não concebia, não gerava filhos. Penina irritava Ana continuamente, e por causa disso ela chorava e não se alimentava. Ela vivia em grande aflição e angústia por causa das afrontas que recebia continuamente de Penina. Em determinado dia, Eucana subiu à casa do Senhor e Ana foi com ele. E com o coração angustiado, chorando continuamente por causa da amargura de sua alma, ela tomou a decisão de buscar a face do Senhor. Eucana, vendo o sofrimento de Ana, aproximou-se e lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu imagino que, ao ouvir essas palavras, Ana entendeu que não poderia ter a compreensão de seu esposo. Ele não compreendia sua dor, não compreendia a angústia que tinha pelo fato de não gerar filhos. Após ouvir essas palavras de seu marido, tomou a decisão de orar ao Senhor. Ela estava com amargura de alma e chorou abundantemente na presença de Deus. No decorrer de sua oração, Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E Ana demorou-se na presença de Deus. O sacerdote Eli, ao observar-lhe o movimento dos lábios, perguntou-lhe até quando permaneceria embriagada. Ana então lhe respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Depois de ouvir essas palavras, o sacerdote Eli disse a Ana: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Depois dessas coisas, Eucana voltou para casa com suas esposas.
Deus se lembrou de Ana, que concebeu e teve um filho, a quem chamou Samuel. Depois de passado o devido tempo, quando o menino já estava crescido, Ana cumpriu seu voto. Ela disse ao sacerdote Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Após deixar o menino no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli, Ana voltou para casa. Ana subia à casa do Senhor anualmente e levava roupas para Samuel. Deus a abençoou de tal modo que ela gerou mais 3 filhos e 2 filhas, e enquanto isto, vivendo no templo, Samuel estava crescendo diante do Senhor. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Eucana era um judeu que temia o Senhor. Ele era casado com 2 mulheres que se chamavam Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Penina zombava de Ana e a irritava. Certo dia Ana demorou-se na presença do Senhor e buscou a sua face, e fez um voto que se ela concebesse e desse à luz a um menino, ela o devolveria a Deus. Deus honrou Ana, permitiu que ela concebesse e tivesse um filho, a quem ela chamou de Samuel. Ela cumpriu o voto que fizera a Deus e entregou o seu filho para morar no templo, junto com o sacerdote Eli. Todos os anos Ana visitava o menino e levava roupas novas para ele. Deus continuou abençoando a Eucana e Ana, e eles tiveram mais 3 filhos e 2 filhas. Samuel, por sua vez, crescia na presença do Senhor. Essa mensagem nos permite extrair diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito às provocações de Penina. Por causa das atitudes de Penina que aborreciam Ana, é que ela passou a buscar a Deus de todo o coração. Isso também pode acontecer conosco. Em diversos momentos de nossas vidas, muitas peninas se levantam contra nós. Essa penina pode ser um problema que venha nos afligir, ou uma situação que parece não ter solução, ou qualquer outra coisa ou alguém que possa abalar a nossa fé. Qual é a penina que hoje tem afligido a sua vida? Qual é a penina que tem se levantado contra você? Busque a Deus e apresente a sua causa diante dele, e certamente ele virá em teu socorro. A segunda aplicação que podemos tirar para as nossas vidas é o fato de Ana chorar a sua esterilidade na presença de Deus. Ana não podia ter filhos e chorava a sua esterilidade. Deus ouviu o clamor de Ana e respondeu à sua oração. E a aplicação para as nossas vidas é esta: qual tem sido a esterilidade de sua vida? O que não tem frutificado em sua vida? Qual é a área de sua vida que está estéril e sem frutos? Talvez a esterilidade esteja em sua vida profissional ou em sua vida espiritual. Talvez esteja em sua saúde ou em problemas familiares. Diversas podem ser as formas da esterilidade se manifestar em nossas vidas. Mas não importa qual seja essa esterilidade, devemos fazer como Ana, que derramou a sua alma perante o Senhor e nele buscou a solução para o seu problema. Devemos clamar pelo socorro divino e certamente Deus nos responderá, assim como respondeu Ana. A terceira aplicação para as nossas vidas está no fato de Eucana oferecer a Ana a mesmice.
Eucana ofereceu o comodismo. Ana não aceitou a realidade de sua situação. Eucana perguntou a Ana se ele não lhe era melhor do que 10 filhos. Com isso, estava aconselhando Ana a desistir de sua busca. Ana não aceitou isso, buscou a solução de seu problema. Ela pediu a Deus que lhe escrevesse uma nova história e Deus lhe deu um final feliz. Ela concebeu e deu à luz a um menino que se chamou Samuel. E nós precisamos aprender com esse exemplo de Ana. Nós não devemos nos acomodar com a situação na qual nós estamos. Quantas vezes muitos se levantam trazendo uma palavra de desânimo para nós, uma palavra de pessimismo. Precisamos tomar o cuidado para que essas palavras não venham abalar a nossa fé. Assim como Deus mudou a sorte de Ana e lhe respondeu o clamor, assim também nós devemos buscar em Deus a solução e a resposta que tanto precisamos. Deus é fiel e vai nos responder. Ele disse em Jeremias capítulo 3, versículo 33, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ainda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A quarta aplicação para as nossas vidas é que devemos tomar o cuidado para não fazermos julgamentos precipitados. O julgamento precipitado de Eli, que ao ver Ana orar insistentemente, somente movendo os lábios, considerou que ela estivesse embriagada. Quantas vezes nós vemos pessoas passando por lutas, tribulações, angústias, problemas e a nossa tendência é julgar essas pessoas do mesmo modo como fez o sacerdote Eli e como fizeram os amigos de Jó quando o acusaram. Os amigos de Jó diziam que ele estava passando por aquela situação de perdas e enfermidade por causa do seu pecado. Diziam que era para ele se reconciliar com Deus, que ele precisava se converter, que era para ele lançar longe a iniquidade de sua mão, que era para Jó não permitir que a injustiça habitasse em sua tenda. Devemos tomar o cuidado para não julgarmos precipitadamente quem quer que seja, como fizeram os amigos de Jó e como fez o sacerdote Eli, que considerou Ana como se estivesse embriagada. A quinta aplicação diz respeito ao voto que Ana cumpriu. A bênção que Ana pediu a Deus, ela retribuiu, ela devolveu a ele, tamanho foi o seu desprendimento. Abrir mão de seu filho e levá-lo para ser criado no templo não deve ter sido fácil. Mas Ana cumpriu o seu voto. Eu fico imaginando aquele menino de 2 ou 3 anos de idade andando no templo, correndo e brincando, convivendo com o sacerdote Eli e com os levitas. E com o passar dos anos estava convivendo com tudo que estava relacionado ao culto a Deus, vendo os sacrifícios serem realizados, aprendendo como se faziam os preparativos para os sacrifícios, os preparativos para as festas do povo, os cuidados com os pães asmos, a lâmpada do templo que tinha que ser alimentada diariamente com azeite para que não se apagasse, os cuidados com os utensílios na casa de Deus. Samuel via tudo. Aprendia tudo que estava relacionado às coisas do templo e ao culto a Deus. Ele estava aprendendo tudo desde pequenino. Já estava sendo preparado por Deus para exercer o sacerdócio. E Ana todos os anos visitava o menino levando-lhe roupas novas. Por causa da sua atitude, Deus honrou Ana e a abençoou, dando-lhe mais 3 filhos e 2 filhas. E esta é a aplicação para as nossas vidas. Assim como Ana, quando fizermos propósitos diante de Deus, também devemos cumpri-los. Agindo dessa forma, certamente o Senhor se agradará de nós. Gostaria de fazer agora uma observação muito interessante. Nós podemos observar que em nenhum momento se ouviu falar dos filhos de Penina. No entanto, Samuel, filho de Ana, se tornou grande diante do Senhor,
Tornou-se sacerdote e profeta, sendo também o último juiz que julgou Israel. Foi ele quem ungiu Saul como primeiro rei de Israel e posteriormente quem ungiu Davi como segundo rei de Israel. Aquele menino que foi entregue para viver no templo do Senhor, junto com o sacerdote Eli, foi feito por Deus um grande homem em Israel. Dessa forma, Deus honrou Ana, aquela mulher que era humilhada porque não tinha filhos. E dela, uma mulher estéril, o Senhor a fez mãe de filhos. Para concluir a mensagem, gostaria de dizer que a história de Ana e a resposta de Deus ao seu clamor servem para nos mostrar que não existe situação que o Senhor não possa reverter. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, qualquer que seja a adversidade de sua vida, qualquer que seja o motivo de sua aflição e da sua angústia, saiba que Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Ele virá em seu socorro e lhe dará a resposta que tanto você precisa. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.